Salve pessoal, tudo bem? Fernando aqui novamente, mandando esse videozinho para vocês aqui, diretamente do pomar aqui da Fazenda Margarida, aqui no meio dos pêssegos, das ameixas, das frutinhas de caroço, né? E a ideia desse vídeo, desse conteúdo, é a gente responder uma pergunta bem simples, mas que pode ter uma implicação bem profunda, né? Que eu acho que é o início, um bom pontapé para a gente iniciar essa sequência de conteúdos aí que a gente pode compartilhar juntos. A pergunta é: o que é um produto orgânico? Acho que essa é uma pergunta que as pessoas não se fazem, no geral. Mas é uma pergunta que eu faço e já fiz para muita gente. Tive a oportunidade já de falar para algumas plateias, é, trabalhando muitos anos no comércio, diretamente com o consumidor. Também já ouvi muitas das respostas. E agora aqui na Fazenda Margarida, né, como faz parte do grupo Lapin Spa, a gente recebe muito hóspede que vem conhecer, que quer conhecer aqui a nossa produção, nossa forma de produzir alimentos, e dentro dessa dinâmica eu faço essa pergunta, bem no início inclusive: o que é um produto orgânico? No geral, a resposta que a gente recebe, a resposta média ou a resposta à moda, como diz na estatística, é a resposta que mais se repete. Sinteticamente, a gente pode dizer o seguinte: para o consumidor, a produto orgânico é verdura sem veneno. Interessante. Geralmente se apega a um aspecto da produção orgânica, que é a questão do não uso de agrotóxicos, né? Popularmente chamado de veneno. Não está errado, né, chamar de veneno, ela é um veneno sim. Né? Tem os que a gente brinca, chama de sidas da vida, né? O inseticida, o fungicida, né? E, enfim, tem uma, uma, uma classe grande aí de produtos. E eles são realmente venenosos, né? E a função é essa mesma, né? Agora, o outro aspecto é uma verdura sem veneno. Por que o pessoal geralmente associa a verdura? Porque, no geral, é a porta de entrada mesmo, né? Para o início do consumo de produto orgânico. Porque geralmente é onde está o preço melhor, né? Nas feiras, principalmente, feira direto ao produtor, né? E também a gente tem uma noção meio instintiva, quase que natural, de pensar que aquilo que é recém-colhido, aquilo que está in natura, que não foi transformado por uma cadeia industrial, né? Aquilo que é colhido e vai muito rapidamente para o meu prato, as verduras, os legumes em geral, as frutas, né? Ali é que está o veneno, ali que está o problema, que ali veio direto da horta. Então, a presença nas cascas, nas folhas, de substâncias deve ser a maior. E realmente, essa é uma percepção baseada, é empírica, mas ela é baseada na realidade, né? E essa eu vejo que é a visão do consumidor. Ou melhor, ele não quer comer a maçã envenenada da fábula, né? Ele quer comer a maçã limpa, sem contaminantes, mas também saborosa, né? Mas também nutritiva, né? É, e essa resposta ela não está errada, né? Ela só pode ser muito mais completada, muito mais completa. E eu vou fazer o contraponto da visão do que seria a visão do técnico, né? No caso do agrônomo, enfim, do técnico sobre como é que ele responde essa pergunta do que é um produto orgânico. O técnico ele vai basicamente vai olhar a legislação, né? Ele vai ter que olhar como que a legislação define essa forma de produzir. E na legislação, tentando ser sucinto, ela vai dizer o seguinte: produto orgânico é todo o produto produzido através de um sistema orgânico de produção. Então aí a coisa começa a ampliar, a gente começa a enxergar a coisa como um processo, né? E começa a entender como que se chancela, como é que se caracteriza um sistema de produção como orgânico, né? Sistema de produção pode ser, enfim, sim, tem um mundo de possibilidades, né? Pode ser esse pomar, é um sistema de produção agrícola. Você tem também uma padaria, um sistema de produção, uma cozinha, uma indústria complexa, enfim. Sistemas de produção, né? Um conjunto de processos que fazem uma transformação que atinge um certo produto final, né? Sendo bem leigo na explicação, na verdade.
Mas como é que eu chancelo ela como sistema de produção orgânico? Qual que é a diferença de um sistema de produção orgânico e não orgânico? Né? Quando a gente fala em padaria, quando a gente fala em indústria. Na agricultura ela é meio, a gente já tem uma noção já meio natural. Mas quando a gente vai olhar a legislação, basicamente se chancela como sistema orgânico aquele que passa por uma auditoria. E nessa auditoria é que vão ser vistos a conformidade dos processos, né, e dos insumos para ver se atendem os parâmetros dessa auditoria. E o que basicamente se vê numa auditoria orgânica, né? A gente pode tentar resumir assim em três pilares. O pilar do não uso de sintéticos, que aí entram os venenos, entram, né, os agrotóxicos no geral, mas no sistema de produção agrícola você tem também a questão dos adubos químicos, que é um tópico bem interessante para a gente dar uma aprofundada logo mais. Então, não uso de sintéticos, mas também dentro da indústria você está falando também do não uso, por exemplo, de vários sintéticos corantes, os aditivos químicos que fazem a parte de, vamos dizer, a maquiagem do produto, né, que são associados à cor, à estabilidade, a manutenção da crocância, os conservantes, né? Enquanto na agricultura a gente brinca que são os SIDAs da vida, na o inseticida, fungicida, os pesticidas, herbicidas. Desculpa, na indústria são os antes da vida, são os corantes, toda a parte de conservantes mais perniciosos, né? São substituídos pelos equivalentes orgânicos. Então, dentro do primeiro aspecto da certificação da auditoria, o não uso de sintéticos é bem profundo e mexe com muita coisa, não só na agricultura, na toda a indústria. Segundo pilar, preservação ambiental. A gente já tem uma legislação que não é tão simples de seguir no Brasil, né? Ela exige um certo investimento, né, do produtor para proteção de fontes, né, a manutenção da mata nativa, legal, né, proteção contra a erosão, proteção contra os cumes de morro, enfim, tem uma série de medidas que já são da legislação federal e que a gente tem que seguir. Mas o agricultor orgânico ele vai geralmente um pouco além, né? E tem muita questão da manutenção da biodiversidade, que é muito importante, né? E esse é um tópico que eu quero entrar logo mais, assim, que ele é mágico e incrível. Então, a agricultura orgânica ela não usa sintéticos, ela tem uma preocupação grande em preservação ambiental, tá? Então, esse pilar é visto na auditoria, ele é rigoroso, tem que atender às leis e um pouco mais. E o terceiro ponto é a questão socioeconômica. Então, para o sistema de produção ser caracterizado como orgânico, também tem que fazer uma avaliação da, da tua parte fiscal, né? Toda essa questão contábil tem que estar em dia. Você tem que comprar e vender com nota fiscal. Parece uma coisa besta, mas no mundo rural, muitas vezes, isso não é feito de forma tão rigorosa, né? Toda a questão trabalhista também tem que estar nessa conta. Essa questão, muitas vezes também se consegue um auxílio um pouquinho mais interessante para o agricultor na questão da como precificar um produto, como acessar mercados que pagam um pouco melhor, né? Qual o estudo de viabilidade, enfim, o que produzir, para onde entregar, tudo isso também, o corte de atravessadores, como acessar o mercado que, né, mais diretamente o mercado consumidor. Isso tudo também esse universo também é visto numa auditoria. Então veja, quando a gente fala o que é um produto orgânico, ela não é só a verdura sem veneno. É uma agricultura e é um produto que quando você escolhe um produto certificado, você consumidor e compra ele, você está preservando o meio ambiente, você está preservando os recursos naturais, o meio ambiente lá na fazenda, lá na ponta. Você está levando dignidade mesmo para o trabalhador rural, para o produtor, né, para o proprietário, remunerando ele corretamente, colocando ele no sistema de seguridade social, enfim, levando ele para o século XXI, vamos dizer. De quebra, você está levando um produto sem os contaminantes, produzido de forma com uma tendência a ter uma parte nutricional mais completa, mais saborosa, e levando o melhor produto para sua casa. Então veja quanta distorção a gente está corrigindo
na escolha de um produto certificado orgânico. Desculpa o tamanho do conteúdo e a falação, gente. Aprendendo aqui com pouco recurso. Abraço.